perfeitamente temente a Deus. Vou ter que gravar um pouco mais alto aqui, mas para ver se o áudio fica melhor do que os vídeos anteriores. Não confunda aqui temente a Deus com o nosso relacionamento com a Santíssima Trindade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse temer a Deus aqui está mais relacionado a respeito, a reverência, a honra, e não a maneira com que nós, mortais, nos relacionamos com a Santíssima Trindade. Havia temor de Jesus Cristo quando ele estava aqui na terra sendo Deus e homem? Eu creio que havia sim. Mas é um temor diferente do que a maioria dos homens estão acostumados a ter em relação a Deus. Essa reverência, essa honra, esse respeito sempre houve, tanto de Deus Pai para com Deus Filho, quanto de Deus Filho para com Deus Pai. Essa reverência, esse temor, que não pode ser confundido com medo, sempre houve. Eu creio que, em relação aos homens, esse temor a Deus sempre existiu em maneiras, em quantidades, eu creio, pequenas. Somente o Filho de Deus, Jesus Cristo, era completamente e perfeitamente temente a Deus. Quando nós vemos aquelas características de Jó, temente a Deus e desvia-se do mal, íntegro, nós vemos em Cristo aqui esse temente a Deus sendo exemplificado na tentação do deserto. Quando o diabo oferece pão para Jesus Cristo, Jesus, cheio do temor de Deus, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele considerou continuar faminto mais desejável, mais sábio que aceitar a tentação de Satanás e comer aqueles pães. Quando Satanás leva ele a um lugar alto e diz para ele se jogar lá de cima, dizendo um versículo da Bíblia: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, usando as escrituras para desobedecer a Deus. Então Jesus Cristo diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente aqui, Jesus Cristo, cheio do temor de Deus, usa as escrituras para continuar temendo a Deus e o obedecendo. E novamente Satanás leva Jesus até um lugar onde mostra todas as glórias desse mundo e diz: se me prostrado adorares, tudo isso te darei. Então Jesus responde: afasta-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Novamente o temor de Deus evidenciado na tentação, nas 3 tentações de Jesus no deserto. E durante toda a vida de Cristo aqui na terra, nós vemos exemplos de como Jesus temia a Deus de fato, temia perfeitamente. E mesmo caminhando para o Gólgota, para o momento da aprovação final, onde ele seria esmagado pela ira de Deus, ele continuou sendo obediente e temente a Deus. Eu creio que separar a obediência, a integridade, a santidade e a obediência de Jesus, separar isso do temor, eu creio que é algo muito difícil de se fazer. Não é a mesma coisa, mas são aspectos diferentes que caminham juntos para que fosse possível Jesus Cristo aqui na terra ser completamente temente a Deus Pai. Essa comunhão que existe na Santíssima Trindade é algo bastante interessante de se analisar, mas eu creio que não seja pecaminoso nem herético dizer que enquanto Jesus esteve aqui na terra, durante toda a eternidade, dentro da Santíssima Trindade existe uma espécie de temor, uma espécie de reverência, não medo, mas uma espécie de respeito de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade.
E esse temor é o que deve também ser desejado pelos cristãos. Não 10% dele, não 20%, não uma parte, não durante alguns anos da nossa vida, mas durante toda a nossa trajetória aqui na Terra, sendo 100% tementes a Deus, da mesma forma que Jesus Cristo foi, sendo o nosso exemplo aqui na Terra, sendo perfeitamente temente a Deus Pai.